Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Shoji Soku Nehan, Shomini, ei! Vai. Vamos ver. Senta lá. Estou transmitindo conhecimento do Karatê Goju-Ryu antigo, que ficou comigo 30 anos. Estou fazendo esse DVD não só para Rin Karate Kyokai, mas para todos os professores que desejam aprender o Goju-Ryu antigo. Vou fazer um breve relato da história do Karatê do Goju-Ryu. Em 25 de abril de 1888, nasce Shojun Miyagi em Nara, no seio de uma família de ricos comerciantes. Aos 14 anos, ao ingressar no liceu, começa a estudar Te, sob a orientação de Kanyu Higaonna. Com a saída do liceu, passa a ocupar-se dos negócios da família, continuando a praticar o karatê. Aos 20 anos, casa-se. As suas qualidades excepcionais são apreciadas por Kanyu Higaonna, que o considera como seu sucessor. Entre 1909 e 1911, cumpre o serviço militar. Logo após, pensa em partir para o Havaí a fim de montar uma empresa de pesca, no local onde estavam já estabelecidos imigrantes provenientes de Okinawa. A pedido do seu mestre Higaonna, acaba, porém, por renunciar a este projeto para estudar a arte de combate na China. Em novembro de 1915, parte então para Fushu, na província de Fujian, para uma estadia de alguns meses, período durante o qual estuda Shukoku Kempo. Em 1915, o seu mestre Kanyu Higaonna morre, sem deixar família. Miyagi, no seu regresso, encarrega-se das cerimônias fúnebres e torna-se o seu sucessor direto. Contando apenas 28 anos de idade, decide unir esforços com seu amigo Ken Yamabuni para continuar a aprender e evoluir.
Criou assim um grupo para investigação e prática do karatê. Passa então a ensinar no Centro de Treino de Polícia de Okinawa, na Escola Comercial da cidade de Naha, na Escola Normal de Okinawa e no Centro de Recreação e Saúde de Okinawa, entre outros locais. A partir deste período, Miyagi fez numerosas viagens, não só para se aperfeiçoar, mas também para difundir o karatê. Retorna por diversas vezes a Fujian e também a Pequim, passando ainda pela Coreia. Paralelamente, empreende uma dezena de viagens ao centro do Japão para assegurar a difusão do karatê e formar alunos. Em 1921, ele foi escolhido para representar o Naha-te em sua apresentação para a visita do príncipe herdeiro Hirohito, que eventualmente viria tornar-se o imperador, e realizou uma performance impressionante. Ele começou a visualizar o futuro das artes marciais de Okinawa. Em 1926, aos 38 anos, fundou o clube de pesquisa sobre karatê, em companhia de Shomu Hanashiro, que era do estilo Shurite, e Kenwa Mamune, que era do estilo Shitoryu, e Motoru Shoyo, dedicando seus 3 próximos anos em treinamentos de Kihon, Kata, condicionamento físico e filosofia. Em 1928, Miyagi viaja para o Japão e passa a ensinar o karatê na Universidade Imperial de Kyoto, na Universidade de Kansai e na Universidade de Mitsumeika, em Kyoto. A partir deste período, Miyagi fez numerosas viagens, não só para aperfeiçoar, mas também para difundir o karatê. Retorna por diversas vezes a Fujian e também a Pequim, passando ainda pela Coreia. Paralelamente, empreende uma dezena de viagens ao centro do Japão, para assegurar a difusão do karatê e formar alunos. Jigoro Kano, que é o fundador do judô, visitou Okinawa em 1927 e ficou tão impressionado com o mestre Miyagi que o convidou para ir ao Japão em 1930 e 1932 para fazer demonstrações em vários torneios. Foi em um desses torneios que um de seus estudantes avançados, Shinan Shinzato, foi perguntado a que escola de karatê ele pertencia. Incapaz de responder, naquela época os estilos eram conhecidos somente por sua localização geográfica. Ele dirigiu-se ao mestre Miyagi, quem concordou que o nome deveria ser escolhido para o seu estilo único. Há um texto chinês chamado Ubishi, uma referência histórica muito popular entre os karatecas da época, e nele há 8 poemas. O terceiro preceito diz: o modo de inspirar e expirar é rígido e flexível. Go significa rígido e Ju significa flexível. Baseado no fato do seu estilo era a combinação desses ideais, ele passou a se referir à sua arte como Go-Ju-Ryu. Em 1933, ela foi oficialmente registrada como tal no Kokai, Associação Japonesa de Artes Marciais. No mesmo ano, ele apresentou seu artigo Um Perfil do Karatê-do. No ano seguinte, mestre Miyagi foi indicado como diretor da filial de Kokai, em Okinawa, e viajou para o Havaí. No final do mesmo ano, para lá introduzir o karatê. Após seu retorno para Naha, ele foi premiado com uma comenda do Ministério da Educação por seu notável trabalho em serviço no campo da educação física. Em 1929, ele foi convidado para ir ao Japão por Gogen Yamaguchi, quem poderia promover o Goju-Ryu no Japão. Em 1933, em resultado com seus esforços, o karatê é reconhecido pela primeira vez pela Dai Nippon Kokai, como uma arte do judô japonês. Em 1934, Miyagi torna-se membro permanente da seção de Okinawa, daquela organização. Em março de 1935, a Butu Kokai concede o grau de Kyoshi a Shoujo Miyagi. Trata-se de uma graduação excepcional, já que o normal seria a graduação de 3º grau, que é o Reishi. Graduação seria obtida cerca de 3 anos mais tarde pelos fundadores das 3 outras grandes escolas de karatê. Ainda desse ano, de regresso a Okinawa, decide nomear a sua escola de Goju-Ryu, tomando como base o terceiro dos 8 preceitos das artes do combate, contido no Ubishi, o livro tradicional do Naha-te. Em 1936, ele retornou para a China para mais estudos, desta vez em Xangai. Em 1937,
o Ministério da Educação japonês concede a Miyagi a medalha de excelência em artes marciais. Nesse mesmo ano, ele decide estudar artes marciais chinesas em Xangai. Ainda em 1937, passa a liderar uma associação criada pela Itokai para inspecionar e regular o karatê em todo o território japonês. Em 1940, ele criou os kata para iniciantes, que é o Gekisai Dai Ichi e o Gekisai Dai Ni. A ocupação dos aliados de Okinawa foi uma época muito turbulenta na história de Okinawa. E a arte do karatê. Muitas vidas se perderam, inclusive um dos filhos do mestre Miyagi, seu aluno avançado, Jinan Shinzato, também morreu. Ele foi forçado a deixar de lado seu treinamento enquanto sua terra natal era reerguida após a guerra. Em 1946, ele foi indicado como diretor da Associação Civil de Educação Física de Okinawa. Continuou seu treinamento ensinando a academia de polícia e abrindo um dojo no seu quintal. Foi lá que treinaram Anishi Miyagi, Seiko Higa, Mitoku Miyagi, Eishi Miyazato e Seikishi Toguchi, e por um breve período Teru Shinen, junto com outros notáveis karatecas. A 8 de outubro de 1953, aos 65 anos, Shoujo Miyagi morre em Nara, vítima de um ataque cardíaco. Característica do Goju Ryu. Goju Ryu é um estilo de karatê criado por Ryoji Shanshari, aluno do mestre Ganyu Migaone, maior autoridade de Narra-te em Okinawa. Mestre Miyagi, após passar 4 anos na China, onde treinou os estilos Pakua Shan e Shaolin Chuan, voltou a Okinawa e, baseando-se no princípio do Yin e Yang, as energias negativas e positivas que reagem no universo. Ele uniu a flexibilidade das artes chinesas à rigidez do Narra-te, criando o Goju Ryu, a escola do rígido e flexível. O rígido, Ju, flexível, Ryu, estilo, significa estilo, flexível e rígido. O Goju Ryu é o estilo de karatê que busca o equilíbrio dos opostos, das energias antagônicas e complementares. Ele ensina como agir, se com energia ou brandura, rapidez ou suavidade. Praticar o Goju Ryu é aprender a ser como a água, fluida e sem forma. Por isso pode assumir todas as formas, calma e suave, ou revolta, mas ambas com o poder de passar por quaisquer obstáculos, mesmo de aparências mais resistentes. Então, o estilo Goju Ryu, o objetivo principal, o alvo principal do estilo Goju Ryu são os olhos, a busca de tirar a visão do adversário, para depois acertar os outros pontos vitais. Hoje eu vou fazer os kata que eu guardei durante 30 anos, que veio do meu mestre Benedito, o Mão de Ferro, e vou tentar passar para todos que quiserem continuar, que é o sonho, inclusive, do meu mestre Benedito, que não se perca esse Goju Ryu antigo. Eu estou com esse DVD realizando esse sonho dele e esse conhecimento que eu guardei durante 30 anos.